A trajetória de Davi é como um poema entrelaçado com lições profundas. Um homem cujo coração batia em sintonia com o de Deus. Conhecemos Davi após a desilusão com Saul, um rei que se revelou inadequado, guiado por erros que levaram Deus a enviar Samuel em busca de Davi, filho de Jessé. Como narrado em 1 Samuel, capítulo 16, versículos do 1 ao 3 na Bíblia. O Senhor sussurrou a Samuel, questionando o choro por Saul, pois ele o havia rejeitado como rei de Israel. O plano divino se desdobrava, pedindo a Samuel que ungisse o escolhido, ocultando essa unção por muitos anos. Uma narrativa sagrada que exigia discrição, onde a verdade era proclamada através de sacrifícios, não mentiras. Ao chegar a Belém, Samuel se deparou com os filhos de Jessé, julgando pela aparência. O mais velho parecia o eleito, mas Deus instruiu Samuel a olhar além das aparências, rejeitando-o, pois o Senhor não vê como o homem vê. Ele olha para o coração. Samuel, aprendendo com Saul, compreendeu a essência. O caráter interior supera a beleza exterior. Deus julga o coração, um princípio que ressoa ao longo da história e que permanece verdadeiro. No entanto, em nossa sociedade atual, os padrões irreais de beleza promovidos pela mídia perpetuam inseguranças, obscurecendo a verdadeira essência das pessoas. Davi, por sua vez, era jovem e belo, mas sua beleza não o definia. Ungido como rei de Israel entre 12 e 16 anos, o óleo sagrado derramado sobre ele trouxe o poder do Espírito do Senhor. Uma história que se desenrola como um poema, onde a verdadeira grandiosidade não reside na aparência externa, mas na unção divina que ilumina o coração. A palavra de Deus revela a dolorosa partida do Espírito do Senhor de Saul, deixando-o à mercê de um espírito maligno. Conforme descrito em 1 Samuel capítulo 16, versículos do 14 ao 18 na Bíblia. Um tormento que assombrava e aterrorizava o rei, enquanto seus servos sugeriam a busca por um habilidoso arpista para acalmar o espírito atormentador. Um jovem corajoso, filho de Jessé, destacou-se. Davi, além de músico talentoso, revelou-se um guerreiro competente, discernente e eloquente em discurso. Sua beleza não era apenas externa, o Senhor estava com ele. O reconhecimento de Davi já se evidenciava antes de enfrentar Golias. Suas melodias acalentavam a alma de Saul, retirando-o da escuridão da depressão. Davi então tornou-se escudeiro pessoal do rei, servindo com devoção. Contudo, a admiração de Saul desvanecia à medida que Davi ascendia em poder e fama, culminando no épico embate contra Golias. Os filisteus desafiaram Israel, e Golias lançou sua afronta diária. Enquanto os irmãos de Davi hesitavam, ele se apresentou no campo de batalha. Indignado com a afronta ao Deus vivo diante do desdém de seus irmãos, Davi proclamou corajosamente a vitória sobre Golias e a remoção da desgraça que pesava sobre Israel. Seu coração destemido ecoava a confiança inabalável em Deus. Saul, cético no início, percebeu a ousadia de Davi. A oferta da armadura real foi recusada, pois Davi confiava em suas 5 pedras, uma funda e, acima de tudo, na fé inabalável em Deus. A juventude de Davi, por volta dos 20 anos, não impediu sua coragem diante do gigante. Ao enfrentar Golias, Davi respondeu com destemor, confiante de que o Senhor lhe concederia a vitória. Nesse momento épico, a fé de Davi brilhou como uma estrela na escuridão, iluminando o caminho para a vitória. À medida que Golias avançava, Davi, corajoso, lançou a primeira pedra, acertando em cheio sua testa. O gigante tombou, e Davi, destemido, usou a própria espada do filisteu para pôr fim à ameaça. Perante tal cena, os filisteus fugiram, Israel em ardente perseguição, como retratado em 1 Samuel capítulo 17, versículos do 51 ao 54 na Bíblia. O retorno de Davi após a vitória revelou um troféu singular à cabeça do gigante Golias. Abner, servo de Saul, conduziu Davi diante do rei, que indagou sobre sua linhagem. Davi, humilde, respondeu que era filho de Jessé de Belém. A partir desse momento, Davi tornou-se um servidor permanente de Saul, abandonando o cuidado das ovelhas de seu pai. Nesse período, floresceu uma conexão única entre Davi e Jonatã, filho de Saul, conforme descrito em 1 Samuel, capítulo 18, versículos do 1 ao 5. As almas deles se entrelaçaram, e a amizade floresceu. Jonatã, em um gesto de profundo amor, despiu-se de seu manto e concedeu a Davi, simbolizando uma aliança inseparável.
Jonatã e Davi, unidos em espírito, desafiaram as convenções. A lealdade de Jonatã foi além das expectativas, renunciando a seus próprios direitos em favor de Davi. Essa amizade transcendeu barreiras sociais e indicou uma humildade rara, um amor altruísta que resistiria ao teste do tempo. Após o épico confronto com Golias, a fama de Davi crescia, conforme 1 Samuel capítulo 18, versículos do 6 ao 9 retrata. Mulheres, em suas danças e cânticos, aclamavam a vitória de Davi sobre o gigante, o que despertou a ira e ciúmes em Saul. A partir desse momento, o rei olhava para Davi com desconfiança. O ciúme de Saul intensificou-se quando canções glorificavam Davi sobre Saul, desencadeando uma espiral de desconfiança e inveja. O espírito maligno de Deus atormentava Saul, enquanto Davi, fiel, tocava a harpa. Em um momento de delírio, Saul, empunhando uma lança, almejou prender Davi à parede. Assim, a narrativa intrincada de Davi, entrelaçada com triunfos e desafios, continuava, permeada por lealdade, ciúmes e a complexidade das relações humanas. Mas Davi escapou de ser cravado pela lança 2 vezes agora. Saul estava com medo de Davi porque o Senhor estava com ele. Então Saul fez com que Davi fosse removido de sua presença e nomeou-o como seu comandante de 1000. E Davi liderou o exército em batalhas. Davi agiu com sabedoria e prosperou em todos seus caminhos, e o Senhor estava com ele quando Saul viu que estava prosperando. Ele tinha muito medo dele. Mas tanto Israel e Judá amavam Davi porque ele os liderava em suas campanhas militares. Em 2 ocasiões o rei Saul tentou assassinar Davi, mas Davi conseguiu evitar. Saul então nomeou Davi como o capitão de 1000 soldados, provavelmente na esperança de que ele pereceria enquanto lutava contra os filisteus. Nos anos seguintes, Davi viveu como um fugitivo, constantemente evitando ser capturado pelo rei Saul, que estava determinado a matá-lo. Ele passou por diversos lugares, buscando refúgio e enfrentando perigos. Davi demonstrou astúcia ao fingir-se de demente para escapar de uma situação em Gate. Em diversas ocasiões, Davi compôs salmos, expressando sua confiança em Deus durante esses momentos difíceis. Ele reuniu um grupo de homens em Adulão e depois em Ziclag, consolidando seu poder e fortalecendo suas fronteiras. Durante esse tempo, Saul continuou sua perseguição implacável. Davi mostrou misericórdia ao poupar a vida de Saul quando teve a chance de matá-lo. Mais tarde, em Ziclag, ele enfrentou a perda de suas esposas e filhos, mas conseguiu recuperá-los em uma incursão. Quando soube da morte de Saul, Davi lamentou profundamente. Após a morte de Saul, Davi foi ungido rei sobre a tribo de Judá e mais tarde sobre todo o Israel. Sua jornada foi marcada por desafios, traições e vitórias, mas acima de tudo, Davi manteve sua fé e confiança em Deus, tornando-se um rei segundo o coração de Deus. Ao tornar-se rei, Davi casou-se novamente com Mical, filha de Saul. Sua sabedoria estratégica resultou na conquista de Jerusalém dos jebuseus, aumentando ainda mais seu poder e influência. Favorecido pelo Senhor Todo-Poderoso, Davi buscou trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, um desejo que o levou a investigar as Escrituras em busca de orientação sobre o transporte sagrado. Essa jornada, entrelaçada com desafios e triunfos, ecoava o compromisso inabalável de Davi com o Senhor. Em uma tenda temporária no coração da cidade de Davi, ecoavam a alegria e as danças. O rei, transbordante de felicidade, dançava diante do Senhor com fervor, vestindo um éfode de linho, uma peça que ecoava as vestimentas de um sacerdote. Toda a casa de Israel celebrava, conduzindo a arca do Senhor em um cortejo jubilante até a cidade, ao som de trombetas e gritos de alegria. Contudo, a esposa de Davi, Mical, ao observar o espetáculo do alto de uma janela, encheu-se de desprezo por seu marido. A glória do rei dançante, despido das vestes reais, a indignou profundamente. Mas mesmo diante da desaprovação, Davi prosseguiu com a celebração. Ao oferecer sacrifício e paz diante do Senhor, ele abençoou o povo em nome do exército do Senhor. Após as ofertas, Davi generosamente distribuiu pães em formato de anel, bolos de tâmaras e passas para todo o povo. Cada um partiu para sua casa, e Davi, retornando para abençoar sua família, deparou-se com as palavras amargas de Mical. Ela, expressando desdém,
lamentou a humilhação do rei diante dos servos. Davi, porém, respondeu com dignidade. Ele reconheceu que sua adoração não era para impressionar, mas uma resposta humilde ao Senhor, que o escolheu como líder de Israel. Sua disposição em se humilhar ainda mais, se necessário, era guiada pelo desejo de honrar a Deus. Posteriormente, no auge de sua paz e estabilidade, Davi ansiava construir um templo para o Senhor. O profeta Natã inicialmente autorizou, mas mais tarde recebeu uma revelação divina. Davi não seria o construtor do templo, mas Deus prometeu-lhe uma casa duradoura. Essa promessa não só antecipou a construção do templo por Salomão, mas também profetizou a chegada do Messias, o eterno filho de Davi. Profundamente tocado pela graça divina, Davi, em reverência, entrou na tenda temporária para oferecer uma oração de ação de graças. Assim, a narrativa de Davi, entrelaçada com emoções intensas e promessas divinas, continuava a desdobrar-se diante dos olhos da história. Nos preparativos para o grandioso templo, Davi, apaixonado por Deus, sonhava em erguer um santuário que ecoasse sua devoção. Contudo, a sabedoria divina proibiu-o de concretizar tal empreendimento, devido ao derramamento extenso de sangue em suas guerras. A responsabilidade recaiu sobre Salomão, filho pacífico de Davi, cujas mãos habilidosas dariam vida ao sagrado edifício. Davi, embora ungido por Deus, não era imune às fraquezas humanas. Em um trágico episódio, sua visão se perdeu na formosura de uma mulher, Batseba, esposa de um valente guerreiro. Nesse momento de tentação, Davi sucumbiu, enviando mensageiros para trazê-la até ele. Assim, o pecado teceu sua trama, resultando em uma gravidez. Ao tentar encobrir seu erro, Davi concebeu um plano enganoso. No entanto, a lealdade de Urias, que permaneceu fiel a seus companheiros de guerra, frustrou as intenções de Davi. Na batalha, Urias foi enviado à morte e Batseba tornou-se esposa de Davi. A experiência de Davi nos relembra que até mesmo aqueles que admiramos podem sucumbir ao pecado. Alerta-nos ainda sobre os perigos da tentação e quão facilmente o pecado pode se enraizar em nossas vidas. Quando confrontado pelo profeta Natã, Davi demonstrou verdadeiro arrependimento. O Salmo 51, nascido desse período sombrio, reflete sua humildade e amor pelo Senhor. Natã anunciou que o filho de Davi morreria, mas apesar do julgamento divino, Davi implorou por misericórdia. Davi, cuja fé e esperança permaneceram inabaláveis, escreveu muitos dos salmos que revelam seu vínculo íntimo com Deus. Apesar das lutas e consequências de seus erros, Davi permaneceu um rei pastor e poeta guerreiro. Seu relacionamento com Deus sustentou-o, mesmo quando a espada não se afastou de sua casa. O filho de Davi, Salomão, sucedeu ao trono, e através dele, a promessa messiânica se cumpriu. A linhagem de Davi foi marcada por desafios familiares, incluindo conspirações e tragédias. As palavras proféticas de Natã ecoaram, e a espada permaneceu presente em sua casa. No coração dessa narrativa complexa, percebemos não apenas a queda e a redenção de Davi, mas também a graça de Deus e sua soberania sobre os destinos humanos. Cada capítulo da vida de Davi é entrelaçado com a melodia do arrependimento, esperança e fé em Deus, o pastor supremo e o guerreiro celestial. As Escrituras o chamam de melódico salmista de Israel, o doce cântico que ecoa nos corações. Em 2 Samuel capítulo 23, versículo 1, as palavras finais de Davi ressoam, proclamando-o como o homem exaltado, ungido pelo Deus de Jacó, o poeta suave que embala a alma de Israel. A jornada de Davi foi uma sinfonia de emoções, uma montanha-russa esculpida pelas mãos divinas. De humilde pastor, sua fé na lealdade de Deus o elevou. Posteriormente, buscando refúgio para sua própria segurança, tornou-se o rei que moldaria o destino de futuros governantes de Israel. Através de triunfos militares grandiosos e sombras profundas de pecado, Davi viveu uma vida complexa. Seus atos trouxeram sofrimento à sua própria família, mas, mesmo assim, Davi permaneceu ancorado na fidelidade a Deus. Nos Salmos, suas palavras ressoam como um cântico, uma melodia entoada ao Criador oferecendo louvores. Em seus momentos de desespero, Davi não se afastou do Altíssimo. Ao contrário, buscou Deus de todo o coração.
Sua inabalável confiança e constante busca por uma conexão divina renderam-lhe o título honroso de Homem segundo o coração de Deus. Davi, o poeta do coração, o rei que afinou sua alma à harpa da adoração celestial. É muito importante viver a base da fé que temos em Deus e na sua palavra, a Bíblia. Orar a Deus e sentir sua mão poderosa agindo em nosso favor e nos ajudando, conforme nos admoesta em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Mas embora acreditemos e tenhamos fé em Deus, tem situações que precisamos de uma ajuda além da que Deus nos dá, como médicos se precisarmos e remédios se também precisarmos. Se não fosse preciso médicos, remédios e tratamentos, nem existiria, não é verdade? A ansiedade é um mal mundial. Bilhões de pessoas sofrem por causa desse mal. Pensando em ajudar tais pessoas a lidar e tratar essa doença, na descrição ou no primeiro comentário fixado, tem uma ótima ajuda para lidar contra essa coisa terrível. Confiram lá. E não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar esse vídeo.